Dá continuidade. Então, na continuidade aqui, tá? No capítulo 6, versículo de número 5, nós lemos até o 4, né? Falando a respeito do relacionamento do filho ou dos filhos para com os pais e dos pais para com os filhos. Agora nós vamos falar do relacionamento dos empregados com seus patrões e dos patrões com seus empregados, tá bom? Verso 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, né? Ou segundo a natureza aqui, segundo essa dinâmica aqui, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha como Paulo vai recomendar como os empregados devem servir aos seus patrões. Não servindo à vista, né? Por aparência, enganando, aquela coisa toda que infelizmente alguns fazem, né? Prejudicando o patrão. Então, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, então, né, do verso 5 e 6, aqui, como Paulo recomenda que os empregados, os servos que ele chama aqui, sirvam os patrões deles como se estivesse servindo a Cristo, com sinceridade, não prejudicando, não na aparência, né, mas com essa sinceridade, não voluntariedade, porque eles devem ser remunerados, né? Mas não prejudicando o patrão, tá certo? Mas como se estivesse servindo o próprio Cristo. Só que, também tem a submissão dos patrões em relação aos empregados, que é o verso 7 em diante, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, né? Verso 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Desculpa, o 9 que vai falar dos patrões, então até o 8 ainda é dos empregados. O 9 vai falar dos patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Como o Evangelho fala com todos, né? Então fala os patrões, deixando as ameaças, vou te mandar embora, não vou te fazer isso, sempre daquela pressão, na opressão, né? Que muitas vezes alguns patrões fazem com os empregados, porque tem um poder, né? De prejudicar, de mandar embora, enfim. E aí Paulo diz, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso, né, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então Deus é justo, tá certo? Né? Trata um e o outro da mesma maneira. Olha que coisa interessante. Então Paulo fecha aqui os relacionamentos principais, né? Os conjugais, familiares, os sociais e os profissionais. Veja como Paulo orienta, amados, aqueles irmãos terem uma vida social que honre a Cristo, que glorifique a Cristo, por uma maneira diferente de viver do que os outros, com a ética do reino de Deus, né? É bem interessante aqui. Então, a gente percebe nesse ponto 7. Ponto 9 que eu anotei aqui, esses relacionamentos devem ser parecidos, regidos por princípios de conduta que distinguam o crente da sociedade descrente à sua volta. Então, assim, da mesma maneira, né, fazendo aplicação para a nossa vida, da mesma maneira que Paulo estava aconselhando a esses irmãos aqui terem um comportamento em todas as áreas da vida, em todas as esferas da vida, repito, na família, na conjugalidade, na criação dos filhos, na sociedade em geral, vizinhos, parentes, enfim, né? Toda a relação que nós temos social, e também na empresa, lá também onde a gente trabalha. Então, em todas essas esferas, nós devemos, como cristãos, discípulos de Cristo, ser diferente. As pessoas precisam ver uma diferença entre nós e as outras pessoas que não têm esses princípios aqui que Paulo está passando, né? Finalmente, o crente é chamado, que aí o verso 10 até o 20, ou até o 24, né, que é ao final da carta. Finalmente, o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Aqui a gente conhece como a armadura de Deus, a batalha espiritual, né? Que Paulo vai falando. Existe sim a realidade de demônios, existe sim a realidade espiritual, onde nós vencemos isso com a oração, onde nós vencemos isso nos revestindo da armadura de Deus, né? A segurança da salvação no entendimento, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? O escudo da fé. Ele vai falar sobre os pés da preparação do Evangelho da Paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo fala, existe uma realidade espiritual também, onde vocês enfrentam
E aí tudo isso deve ser tratado e enfrentado de uma maneira, ou com armas, recursos espirituais, né? Então ele encerra a carta aqui, orientando esses irmãos que eles possam também combater esse combate invisível, espiritual, não supervalorizando isso, não exagerando isso, mas também não desprezando, porque não são só questões, e ele fala, não é contra a carne, não é contra o sangue, a batalha de vocês agora não são contra os homens em si, não é? Não são de uma forma mais aparente, natural, mas há uma realidade espiritual que são demônios que de alguma maneira combatem contra o servo de Deus. Há realidades espirituais e elas devem ser combatidas ou deve se lidar através dos recursos espirituais, palavra de Deus, né? Alargamento do entendimento, da compreensão da palavra de Deus, do entendimento, vida de oração, exercício de fé, viver como o Evangelho propõe, tá certo? Incorporar não, essa palavra é meio estranha, né? Tem uns que vão pensar outra coisa, não é incorporar, é absorver, assumir, assumir a justiça de Deus, né? Que ele fala, tá bom? Então aqui a gente percebe, amados, que é uma carta de fato que vai tratar sobre isso, como Deus nos redime e como nós redimidos devemos viver. Eu fiz outra divisão aqui que eu acho interessante, vou passar para vocês anotarem se quiser, tá? Porque a partir daqui dá para vocês estudarem de outra maneira por vocês. Então eu vou dar uma outra opção para que vocês estudem por vocês a partir dessa. Não dá tempo, tem que encerrar a aula hoje, tem que encerrar a matéria hoje, né, pelo cronograma nosso. Então eu só vou passar para vocês e assim, eu vou dar um esqueleto para vocês aqui. Aí ficou fácil, é só vocês terem um pouquinho de disciplina, boa vontade, né, de se organizar para no meio da semana fazer isso aqui que eu estou propondo para vocês. Façam dessa forma, vocês vão ver que já, nossa, olha, que coisa interessante, uma outra forma de estudar. Com esse conteúdo dessas duas aulas, vocês agregam a essa proposta aqui, ó. Então, da mesma forma, vou dividir aqui em duas sessões, né? Como nós dividimos, nenhuma novidade. Então, do capítulo 1 ao 3, depois do 4 ao 6. Então, vamos lá. Do capítulo 1, do verso 3 até o capítulo 3, verso 21, tá? Eu vou propor para vocês fazer essa divisão, que é entendendo a igreja. Então, esse primeiro bloco, entendendo a igreja, tá? Como a gente vai entender a igreja? Como criação de Deus, como um povo de Deus, como família de Deus. Calma que eu vou dar aqui os trechos. Então, vamos lá. As duas sessões principais. Tem a saudação lá, né? O capítulo 1, do verso 1 ao 2, é onde Paulo vai se apresentar, eu, o apóstolo Paulo e tal e tal. Então, é interessante a gente observar essa estrutura das cartas. Ele se apresenta, tem uma saudação e tudo mais. Então, do verso 1 e 2. Agora, do capítulo 1, do verso 3 até o capítulo 3, verso 1, a gente vai estudar de uma forma a abordar como nós devemos entender a igreja, que é esse corpo de Cristo, né? A natureza e a missão da igreja. Então, como criação de Deus, então vamos do capítulo 1, do verso 4 até o 23, capítulo 1, do verso 4 até o 23, como nós entendemos a igreja como criação de Deus, né? Do capítulo 2, do verso 1 até o 22, nós vamos entender a igreja como um povo de Deus. Do capítulo 3, do verso 1 até o 21, nós vamos entender a igreja como a família de Deus, né? Existe o povo de Deus, existe não é que existe um e outro, é a mesma coisa, só são perspectivas e olhares diferentes, tá? Mas aqui um todo. Então a gente encerra no capítulo 3 a primeira divisão. A segunda divisão, que vai do capítulo 4, verso 1 até o 6 e 20, nós vamos agora abordar vivendo como igreja. Não, vivendo como igreja. Percebe que é bem semelhante, mas aqui vocês vão ver que, estruturando assim, vocês vão extrair outras verdades, né? Então, do capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 6, verso 20, vivendo como igreja, tá? Vivendo como igreja como? No ministério, na pureza, em todos os relacionamentos capacitados por Deus. Então, bora lá. No ministério, do capítulo 4, do verso 1 ao 16. Como a gente vive com a igreja em relação ao ministério. Então, capítulo 4, verso 1 ao 16. Tá, vivendo como igreja na pureza. Capítulo 4, a partir do verso 17 até o capítulo 5, verso 20. Tá? Então, vivendo na pureza. Como igreja na pureza, né? Capítulo 4, verso 17 até o capítulo 5, verso 20. Vivendo como igreja em todos os relacionamentos. Do capítulo 5, a partir do verso 21 até o capítulo 6, verso 9. Né?
Eu fiz essa leitura, fiz essa divisão, mas acabei não dando essa estrutura para vocês. É por isso que eu estou dando de novo, para que vocês tenham os textos, as divisões e tudo mais, tá? E por último aqui, ó, vivendo como igreja, capacitados por Deus, que é do capítulo 6, verso 10, até o verso de número 20, que eu acabei não fazendo a leitura, que eu vi que não ia dar tempo, tá? Mas depois vocês leem aí, então, capacitados por Deus, né? Capítulo 6, verso 10, até o 20, e o verso 21 e 24, o capítulo 6, é onde Paulo se despede dos irmãos, né? É bem interessante a gente ler também e ver essa afinidade que Paulo tem com as pessoas, né? De mencionarem, de ser grato, de elogiarem, de colocar os pontos positivos e de abençoar essas pessoas. Paulo abençoa todas as cartas no finalzinho, mencionando pessoas, sendo grato. É uma relação muito interessante. Não é um teólogo frio, né? Não é um cara que está apenas instruindo. É uma pessoa, é um pastor, na verdade, né? Paulo, ele mostra essa sua característica de pastor, a sensibilidade do pastor, a profundidade do teólogo, né? O cara que ele de fato traz as questões teológicas mesmo, mas um coração pastoral, mencionando pessoas, conhecendo pelo nome, a história, sendo grato, expressando seu desejo, o seu carinho, né? Chorando pelas pessoas. Então assim a gente vê em Paulo esses dois pontos muito fortes, né? O teólogo Paulo, mas o pastor Paulo, né? Então o cara que é a razão, a cabeça, né? No sentido de trazer mesmo as teorias, as ideias, mas o coração pastoral, né? Sofrendo pelos irmãos, amando aqueles irmãos, e as exortações pesadas, inclusive, ele faz com lágrimas nos olhos, né? Então é interessante para a gente aprender esse aspecto também, tá? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.